2h40 agora, estamos vivendo um período que é de alerta para a saúde, marcado pelo aumento significativo dos casos de dengue e também pela exposição intensa ao sol, especialmente em épocas mais quentes. Estamos com temperaturas altas durante todo este mês de janeiro, inclusive Rancharia e Presidente Prudente, por exemplo, só nesta semana entraram 3 vezes no ranking das mais quentes de todo o estado de São Paulo. Ficamos aí com 35, praticamente 36 graus. Rancharia ontem, inclusive, foi a primeira colocada, com quase 35 graus. Apesar do tempo que tá para mudar, chovendo em muitas cidades, o sol tá predominando em vários períodos do dia e o calor também. E diante deste cenário, os cuidados com a pele vão muito além da estética e passam a ser uma questão de prevenção e bem-estar. O uso correto de repelentes, protetores solares e outros hábitos diários podem fazer toda a diferença na proteção contra doenças e danos causados pela exposição inadequada. E para a gente esclarecer dúvidas, orientar a população e reforçar a importância desses cuidados, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. José Roberto Fraga Filho, que é dermatologista. Tudo bem, Dr. José Roberto? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aí da região de Presidente Prudente, principalmente porque eu também sou da região, sou nascido aí perto de vocês, de Paraguaçu Paulista. Que bacana, doutor. Bem pertinho daqui, com certeza, viu? Doutor José, por aqui eu não sei como é que tá o tempo na sua cidade. Por aqui a chuva já tá dando as caras. Apesar disso, tem a radiação ultravioleta, que chama bastante atenção. Aqui no Oeste Paulista tem ficado em níveis extremos, chegando ali a 14. E a gente precisa cuidar da pele. Tanto pela exposição solar, quanto pelos casos de dengue. Tem muitos mosquitinhos voando por aí. A incidência do Aedes aegypti deve ser ainda maior. Falando primeiro do repelente, ele precisa ser usado e de forma correta, senão a proteção não acontece, né? Exatamente. A gente tem que ter cuidado, porque existem 3 tipos de repelentes no mercado. E a gente tem que olhar o tempo de proteção que eles têm. Alguns têm proteção de 2 horas, alguns de 6 horas, alguns de 12 horas. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. A gente sabe que o padrão ouro para o tratamento para a dengue é o derivado da icaridina. Esse é o mais seguro e o mais eficaz. Porém, em crianças com menos de 6 meses, a gente não utiliza. Crianças com menos de 6 meses, a gente tem que ter cuidado, porque o fígado ainda não está totalmente formado e pode haver alguma absorção sistêmica e causar uma hepatotoxicidade. Em crianças menores, a gente usa aqueles derivados vegetais, da citronela, por exemplo, mas eles não são tão eficazes como os químicos, como a icaridina, o DET, entre outros. Doutor, tem os repelentes que são manipulados, tem os à base de creme, alguns em loção, outros em aerosol. Estes manipulados são tão bons quanto os industrializados? E estes tipos tão diferentes aí? As pessoas ficam até na dúvida do que levar para casa, né? A gente tem que ver o ideal para o seu tipo de pele. Se você tem uma pele oleosa, você vai usar uma coisa um pouco mais sequinha, um sérum, por exemplo. Se você é uma pessoa mais velha, você vai usar um creme mais hidratante para absorver melhor. Então, tudo vai depender do tipo de pele que você tem. E também pela praticidade, porque o aerosol ele é bem prático de utilizar, mas assim você tem que ter cuidado, porque ele pode não cobrir totalmente a região. Doutor, também ainda falando do tipo com icaridina, por exemplo, ele pode ser repassado, pode demorar mais um tempinho para repassá-lo em relação aos outros tipos que não têm a icaridina, né? Exatamente, ele é o que dura mais, ele dura até 12 horas. Mas também não pode ser usado em crianças pequenas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa que é importante, não é porque acabou o efeito dele que a gente não vai limpar, não vai lavar, porque também pode causar uma irritação na pele. O próprio produto químico que afasta o mosquitinho pode levar à irritação da pele. Então, é importante, ao término da exposição, você fazer uma limpeza da região. Doutora, agora a indústria tem feito, né, e colocado à venda, inclusive, repelentes com protetor solar. Eles realmente repelem e protegem do sol ao mesmo tempo? Tem a questão do fator de proteção? Como é que isso funciona? Olha, o ideal é você usar de forma separada.
E sempre o protetor solar vem antes do repelente. Isso é um erro muito grande, que as pessoas deixam para passar o protetor depois do repelente. Não, é o contrário. Primeiro a gente prepara a pele, usa o protetor e, por último, o repelente. E se você for numa área muito intensa com o mosquitinho, você pode, inclusive, passar em cima da roupa para espantar ainda mais. Isso para o senhor agora, eu iria perguntar isso exatamente, porque às vezes a pessoa ela passa o em creme nas partes expostas do corpo, e aí ela vai passar o que é em aerosol na roupa. E o rosto? Na mesma coisa. Todas as áreas expostas que possa ser picada, você tem que passar. Porém, o mosquitinho, ele tem ele costuma voar baixo. Então, principalmente, braços e pernas são as regiões de maior cuidado que nós tenhamos que ter. Doutor, aqui é o Tiago Rodrigues. Salve, salve. Muito bom falar com o senhor. Estava só atento aí nas questões que a Thalita fazia para o senhor, mas eu fiquei com uma dúvida relacionada a verão também. Por exemplo, você vai curtir os balneários aqui da cidade ou da região. Nós temos balneários maravilhosos, como Epitácio, Martinópolis, Rancharia, Rosana, Panorama também. De repente você passa o protetor pela manhã, vai pescar, vai para o rio, leva só o equipamento lá para curtir o rio, mas acaba esquecendo o protetor. Ficou com a pele queimada. Mesmo passando o protetor de manhã, voltou ali no almoço, deu aquela sapecadinha. Qual a recomendação médica, doutor, para ter menos agressão e para dar um conforto para a pele que teve a agressão do sol? As pessoas que vão ficar muito tempo expostas ao sol, a gente, como os pescadores que você disse, a gente orienta a usar aquelas roupas de proteção solar, que protege muito bem e dão bastante conforto para o paciente. Mas assim, não é porque você passou protetor solar que você não vai se bronzear. O protetor solar, ele impede só que você queime muito, mas você vai queimar. E por isso que a gente tem que reaplicar o protetor solar. E o ideal de reaplicar o protetor solar é uns 30 minutos antes de você for se expor. Protetor solar, sempre, a gente tem que separar o facial do corporal. A textura é diferente. O facial, com a pele é mais oleosa, tem mais folículo piloso, mais glândula sebácea, a gente tem que usar na face um protetor mais sequinho. Já no corpo, não, a gente usa um protetor mais hidratante. E o importante, as pessoas não precisam se preocupar em comprar um fator muito alto. Um fator a partir de 30 está ótimo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza o FPS a partir de 30. E por que tem produtos que falem no proteção de 99, um fator de proteção tão alto? O que ele difere dos outros de 30 e 50, por exemplo, doutor? Estatisticamente, a proteção é mínima. É 1 ou 2% a mais de proteção. Não justifica o preço que você vai gastar. Então, tem pessoas que têm dificuldade em comprar um protetor e não compram pensando que não vai ser muito útil. Então, pode comprar um fator 30, um fator 50, que não tem problema nenhum, além de ele ser muito mais barato. E repassar outra coisa que é importante em protetor solar, desculpa te Imagina. atrapalhar, o protetor solar facial, o ideal é sempre usar ele com cor, com pigmento, porque ele protege mais. Porque os raios solares, eles têm raio UVA, UVB e luz visível, que a luz visível também faz mal. E quem protege da luz visível é o pigmento, por isso que a gente preconiza isso. Homem não gosta muito de usar com cor, mas o ideal é que todos utilizem, porque a proteção é maior. Não só de manchas de nível estético, como também de câncer de pele. Ô, doutor, acho que é importante a gente orientar também. Nós estamos aqui no Oeste Paulista, principalmente agora nesse fim de semana, que está se aproximando a muitas áreas de instabilidade. Em alguns momentos do dia, o tempo fica nublado. Mesmo com o tempo nublado, o cuidado não fica de lado. É a mesma coisa. O mormaço queima do mesmo jeito. Acho que queima até mais, porque a pessoa se sente protegida. Não tem sol, não vou utilizar. Mas no final do dia está todo mundo vermelhinho.
Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Nós conversamos com o doutor José Roberto Fraga Filho, que é médico dermatologista, falando sobre o verão, que nós estamos aí finalizando janeiro, mas tem muita gente de folga, inclusive que vai aproveitar e já vai se organizando para o carnaval, não é, doutor? Isso mesmo. Até mais, hein? Muito Tchau, tchau. obrigada, doutor. Muito obrigado. Então, Boa tarde. boa tarde. Vamos usar protetor solar na sombra ou no sol.